Efésios, capítulo 3, versículos 14 até o 21 diz assim: Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém. Feche os seus olhos, se você puder, vamos orar, agradecer a Deus. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de, juntos, reunidos, estarmos neste lugar, nesta manhã, e adorarmos ao Senhor, e ouvirmos a Tua palavra, e ouvirmos a Tua voz. Nessa manhã, mais uma vez, nós oramos e pedimos que o Teu Espírito Santo nos ensine, Deus. Nós não queremos apenas mais um culto religioso, mas nós queremos receber revelação da Tua palavra, ter as nossas vidas impactadas e transformadas pelo Senhor. Nós viemos aqui neste lugar, nesta manhã, e reconhecemos que precisamos do Senhor. Precisamos, não sabemos, não queremos viver sem o Senhor, e por isso estamos aqui, rendidos na Tua presença, com o desejo de aprendermos mais, de conhecermos melhor o Teu coração. Fala conosco, Deus, mais uma vez. Enche as nossas vidas, Pai, nesta manhã. Que a unção do Teu Espírito esteja sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, nos ensinando, Deus, nesta manhã. Que a gente não saia deste lugar da mesma forma que chegamos aqui. Faça algo novo em nós, nos nossos corações. Damos total liberdade ao Teu Espírito e ao agir do Senhor neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? A palavra de Deus é poderosa. Amém. Nós estamos nesta série, nós estamos estudando esta carta que o apóstolo Paulo escreveu a alguns irmãos que estavam em Éfeso. Um lugar, a princípio, que não era um lugar cristão. Na verdade, se adorava muitos outros deuses em Éfeso. Tinha um grande templo a Diana, né? Era, na verdade, poucas pessoas ali que haviam se convertido a Jesus. A gente está falando de 60 e poucos anos depois de Cristo, ou seja, Jesus tinha vindo, vivido os seus anos aqui na terra, cumprido o ministério, ressuscitado agora, e passa alguns anos, então os discípulos, os apóstolos, o apóstolo Paulo agora faz várias viagens pregando o evangelho. E ele passa por Éfeso, na verdade, duas vezes. Uma vez só passa, fica pouco tempo depois. Na sua terceira viagem, ele fica um tempo ali em Éfeso, pregando a palavra de Deus todos os dias. E por conta da pregação do Evangelho, da palavra de Deus, muitas pessoas se convertem. Muitas pessoas aceitam Jesus Cristo em seus corações. As pessoas acreditam, muitas acreditam que Jesus foi o Messias, e que veio e que morreu e se entregou em uma cruz e agora ressuscitou. Só que já passa um tempo, o apóstolo Paulo agora está em Roma preso, e ele envia esta carta a estes irmãos que estão em Éfeso, e iriam com certeza, já estavam sofrendo perseguições e muitas outras coisas. Então o apóstolo Paulo vai falar de coisas muito importantes para aqueles irmãos que são novos na fé, né? Que talvez diante de dificuldades e de perseguições poderiam desistir no meio do caminho e pensar: será mesmo que nós somos
escolhidos? Será que nós somos filhos e filhas de Deus, já que somos gentios, não fazemos parte do povo, da nação, dos judeus, da Terra Santa? Mas o apóstolo Paulo começa a falar com aquelas pessoas e dizer para eles: olha, não existe mais separação. Por conta de Jesus Cristo, do sacrifício dele naquela cruz por vocês, agora nós fomos ligados também à família. Agora nós podemos ser filhos e filhas de Deus por causa do sacrifício de Jesus. Agora não existe mais o muro que separava, já não separa mais. Agora nós somos o mesmo povo. Agora de dois povos Deus fez uma nova humanidade. Agora somos povo de Deus, somos escolhidos, somos filhos e filhas. Nesta carta o apóstolo Paulo ele faz duas orações. No capítulo 1, primeiro ele faz uma oração por aqueles irmãos, e agora no capítulo 3 ele vai fazer essa segunda oração por aqueles, em favor daqueles irmãos. E aqui ele revela em sua oração o desejo mais profundo talvez do seu coração, o que ele desejava que acontecesse na vida daqueles irmãos, o que ele orava e pedia a Deus para que isso aqui que ele está pedindo acontecesse na vida daquelas pessoas que ele se importava e que ele amava. Então no versículo 16 ele vai dizer o seguinte: olha, eu peço a Deus que segundo a riqueza da sua glória conceda a vocês, entregue a vocês, que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Então o apóstolo Paulo vai fazer um pedido, em sua oração ele faz um pedido a Deus, para que Deus concedesse, para que aqueles irmãos na verdade recebessem algo da parte de Deus. E ele vai dizer a primeira coisa aqui que ele deseja que aqueles irmãos recebessem. Ele vai falar sobre este poder que seria entregue a estes irmãos por meio do Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer: o desejo do meu coração, na verdade, é que vocês sejam fortalecidos com o poder de Deus através do Espírito Santo de Deus. Quando nós falamos sobre poder através do Espírito Santo de Deus, nós estamos falando de uma força interior, sobrenatural. Quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, agora, na verdade, o nosso caminhar não é apenas mais baseado nas nossas vontades, escolhas, mas agora nós somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, que agora habita em nós. E o Espírito Santo de Deus é a maior força deste mundo, o mesmo Espírito que tirou Jesus da morte, que deu vida mais uma vez a Jesus depois de ter morrido, é o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. Às vezes a gente não faz ideia do poder, a gente não faz ideia do que nós carregamos, do que nós temos, e o apóstolo Paulo está dizendo: olha, que este Espírito Santo, que Deus conceda a vocês este poder também, para que vocês vençam em tudo na vida de vocês, na verdade. Não sei se você sabe, mas o Evangelho, a palavra de Deus, o que nós vivemos não é apenas conhecimento, a Bíblia não é apenas um livro de conhecimento, né? Você pega a Bíblia e lê e fala: puxa, que legal, vou ler agora histórias sobre Deus, vou ler histórias que Deus, de coisas que aconteceram, de homens de Deus, mas na verdade a palavra de Deus é poder. Romanos, apóstolo Paulo aqui falando aos Romanos no capítulo 1, versículo 16, olha o que ele diz: pois não me envergonho, ele diz, do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. O Espírito Santo veio para trazer poder. Atos, olha só o que acontece. Existia uma promessa de que o Espírito Santo de Deus viria. Jesus diz isso aos discípulos, diz: olha, eu não vou estar mais com vocês, né? Eu vou partir daqui a pouco. Mesmo os discípulos não querendo entender o que estava prestes a acontecer, porque eles não queriam perder Jesus. Na cabeça deles, Jesus seria aquele que seria entronizado, mas eles pensavam em algo terrestre, eles pensavam num rei sentado no trono, num palácio. Então quando Jesus começa a falar a respeito de sua morte e ressurreição, os discípulos questionam Jesus, eles não querem que aquilo aconteça, mas Jesus aos pouquinhos vai revelando, vai dizendo: olha, mas fiquem tranquilos, na verdade
eu não vou estar para sempre aqui com vocês, fisicamente falando, mas eu vou enviar a vocês o meu Espírito, e este Espírito vai estar com vocês, vai ser o consolador de vocês, vai fortalecer vocês. Jesus até diz, olha, vocês por conta do Espírito Santo de Deus que vai vir sobre a vida de vocês, vocês farão coisas até maiores do que eu fiz. Vocês vão poder expulsar demônios, curar enfermos, pisar em serpentes, escorpiões, se beberem veneno, mal algum vai acontecer a vocês. Jesus anuncia isso. E aí então, em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo de Deus vai descer sobre aquelas pessoas que estavam reunidas em uma casa, olha só o que acontece. Em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, olha o que está dizendo, olha, vocês vão receber, quando receberem o Espírito Santo de Deus, o que é que vocês vão receber? Poder. Então vocês vão receber poder, e aqui fala o propósito, poder para serem testemunhas, ou seja, para levarem essa mensagem adiante a Jerusalém, mas não apenas Jerusalém, a Judéia, a Samaria, em todos os lugares deste mundo. E na verdade a gente começa a ver o que o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo vai causar na vida de uma pessoa. A gente pega discípulos que a princípio medrosos, de repente são cheios com o Espírito Santo de Deus, como Pedro então, que pouco antes havia fugido com medo, porque pessoas haviam o reconhecido e dito para ele, você andava com Jesus, não é? E Jesus agora sendo crucificado, ele fica com medo, se vão matar ele, vão me matar também. Mas agora depois de terem recebido, serem cheios com o Espírito Santo de Deus, Pedro se levanta com coragem, com ousadia e começa a pregar a palavra de Deus, sem medo de perseguições agora, sem medo se vão cortar a minha cabeça ou não, sem estar preocupado o que vão fazer comigo ou não, porque é isso na verdade, esse poder que o Espírito Santo de Deus coloca sobre nós, nos traz ousadia, nos traz coragem para vivermos aquilo que Deus nos chamou para vivermos, para fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazermos. Não existe uma vida cristã sem poder do Espírito Santo de Deus, possível, não tem como. Você vai viver a sua vida no natural, você vai fazer o que você pode fazer. Agora, para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, será necessário o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida e através da sua vida. Será necessário coragem e ousadia do Espírito Santo de Deus para você se levantar muitas vezes e olhar à frente e pensar, puxa, eu não poderia fazer isso aqui que eu estou fazendo, eu talvez não tenha capacidade para fazer isso aqui que eu estou fazendo, eu não estou pronto talvez para estar nesse lugar que Deus está me colocando. Mas poder do Espírito Santo de Deus não é só sobre nós, mas é sobre aquele que habita em nós, que agora nos empodera, que agora nos capacita para vivermos e para fazermos aquilo que Ele nos chamou para fazermos. Dá uma glória a Deus. Olha só, Atos no capítulo 4, versículo 31, diz o seguinte, olha, tendo eles orado, temeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Antes medrosos, mas agora com ousadia anunciam a palavra de Deus, com ousadia agora fazem aquilo que Deus os chamava para fazerem, porque estavam cheios com o Espírito Santo de Deus. O Evangelho é o poder de Deus nessa terra. E até quando vamos falar sobre os dons do Espírito, que são manifestações sobrenaturais, quando você vai ler sobre os dons, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 7 a 11, olha o que diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito, ou seja, quem entrega é o Espírito Santo, palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito, a fé, a outro no mesmo Espírito, dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só
E o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Poder do Espírito Santo. A gente está falando de dons sobrenaturais, manifestações sobrenaturais de Deus aqui nessa terra. Como é que tudo isso acontece? Isso se dá por meio do quê? Como é que a gente pode viver uma vida aqui natural, de forma sobrenatural? Simplesmente através do Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo está orando e está pedindo a Deus para que aqueles irmãos fossem revestidos, fossem cheios com o Espírito Santo de Deus, que traria a eles poder para que eles pudessem viver a vida deles aqui nessa terra de forma sobrenatural. Segunda coisa, ele diz o seguinte: assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. A princípio, esse pedido do apóstolo Paulo parece estranho, porque ele fala que o meu desejo é que Cristo habite em vocês. Eu oro a Deus para que Cristo habite em vocês. Mas Paulo, você não está falando com crente? Você não está falando com gente que já aceitou Jesus? Você não está falando com gente que crê? Se crê, se é um cristão, então Cristo já habita no coração deles, mas a tua oração é que Cristo habite no coração destes irmãos, mais uma vez que Ele venha entrar no coração destes irmãos. Na verdade, o que acontece é que a palavra que ele usa aqui, na verdade, tem um significado, né? Na verdade, tem duas palavras que são usadas para habitar aqui. Uma é paroekel, que na verdade significa habitar de um turista que viaja e pernoita em um hotel. Você desfruta, é aquela pessoa que desfruta de uma diária, mas não é dono do hotel, é um visitante, é um viajante, está passando por ali. E essa pessoa, consequentemente, não tem liberdade de pegar nada naquele lugar, de mexer nas coisas daquele lugar, afinal, ela está apenas de passagem ali, afinal, aquela casa ali não é dela, afinal, aquele hotel não é dela, ela não faz o que ela quer naquele lugar. A segunda palavra na Bíblia usada para habitar é katoikel, que é essa palavra que o apóstolo Paulo vai usar, que é habitar como dono da casa, habitar como alguém que tem a chave da casa, habitar como alguém que pode fazer uma reforma naquela casa. Então, quando Paulo ele pede que Cristo habite no coração de vocês, não é que Cristo já não estava no coração deles, mas a oração, o pedido de Paulo é que ele tenha uma posição, que vocês dê a ele um lugar, uma posição que talvez vocês ainda não entregaram, que vocês peguem a chave da casa de vocês, que ele não seja, que Cristo não seja na vida de vocês um visitante, alguém que passa, alguém que está de passagem, que Cristo não seja na vida de vocês alguém que não tenha liberdade para mexer na sala de vocês, para mudar os móveis de lugar, para reorganizar a vida e a casa de vocês. Mas o apóstolo Paulo, quando está orando, ele diz: olha, a minha oração é que Cristo habite, ou seja, que Ele tenha controle da vida de vocês, que vocês entreguem a chave do coração de vocês nas mãos dEle, que vocês possam dar a Ele a liberdade de fazer aquilo que Ele deseja fazer na vida de vocês, porque aqui são duas coisas diferentes. Eu posso sim ser um cristão, mas ao mesmo tempo também posso não dar total liberdade a Deus para Ele fazer aquilo que Ele deseja na minha vida. Eu posso dizer: não, Deus, muito obrigado, eu acredito no Teu sacrifício, eu acredito no que o Senhor fez por mim, mas deixa isso aqui que eu cuido na minha vida, não se mete no meu negócio, não se mete no meu trabalho, deixa que eu cuido destas coisas aqui, deixa que isso aqui eu resolvo. E talvez você faça isso e vai para o céu, porque você crê em Jesus, porque você o recebeu em seu coração. Mas o pedido de Paulo é um pouco diferente. O pedido de Paulo aqui não é que vocês se convertam no sentido de habitar no coração, que vocês não têm Jesus no coração, mas o sentido aqui é o seguinte: olha, que a vida de vocês seja direcionada por Ele, que vocês permitam Ele mexer na vida de vocês, sabe? Que vocês vivam uma vida de acordo com a vontade dEle. E isso aqui, querido e querida, é algo que eu e você precisamos permitir.
permitir. Apocalipse 3:20 diz o seguinte: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta do seu coração, aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei ali, serei com ele, ele comigo. Ou seja, ele bate na porta do coração, ele pergunta: será que eu posso entrar? Será que eu posso fazer? Será que eu posso mexer? Será que eu posso estar no meio dos teus relacionamentos? Será que eu posso entrar no teu casamento também? Será que eu posso entrar nos teus negócios? E talvez você diz: não, Deus, nos meus negócios não, eu faço umas coisinhas erradas lá no meu negócio, eu quero te encontrar na igreja, no meu negócio, deixa lá no meu negócio. Mas a oração, o desejo do apóstolo Paulo por aqueles irmãos que ele amava era o seguinte: que não seja uma vida rasa, mas que vocês entendam que Deus quer entrar e mudar toda a estrutura, Deus quer entrar na casa de vocês e mexer todas as coisas e colocar aquilo que está fora do lugar no lugar. Que Cristo habite no coração de vocês, que Ele seja o Senhor de vocês, que Ele tenha a primazia, que Ele tenha o primeiro lugar na vida de vocês, que Ele não seja um acessório, mas que Ele seja o principal. E na verdade isso aqui influencia toda a nossa vida, porque, como eu disse, é possível ser cristão e mesmo assim não viver a vida que Deus tem preparado para as nossas vidas. Porque a gente pode sim fazer exatamente isso: olha, não, Deus, isso aqui deixa que eu resolvo. E talvez um dia todos nós vamos estar juntos festejando com o Senhor no céu, mas talvez muitos deixaram de viver o que poderiam ter vivido aqui na terra. Deixaram de viver o chamado, propósito, tantas coisas que Deus queria fazer. Viveram talvez um relacionamento terrível, um casamento terrível. Não deixou Deus entrar no casamento, não deixou Deus entrar na empresa, não deixou Deus mexer em todas as áreas da vida. Apóstolo Paulo, desejo do coração dele é que aqueles irmãos permitissem isso, que aqueles irmãos deixassem Cristo ser o Senhor da vida deles, direcionando cada passo. E na verdade é assim que o cristão deve viver sua vida. Nós não escolhemos mais pela nossa vontade apenas, nós temos as nossas vontades, mas até nas nossas vontades nós devemos orar: Deus, eu tenho as minhas vontades, eu tenho os meus planos, sabe? Eu tenho os meus projetos, mas quais são os teus projetos para a minha vida? Quais são os teus sonhos? Quais são o que o Senhor tem preparado para mim? Alinha o meu coração, Deus, alinha as minhas vontades com as vontades do Senhor para mim. Deus, eu não quero fazer apenas aquilo que eu quero fazer, mas eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Quando nós entendemos que Deus tem o melhor preparado para as nossas vidas, a nossa oração muda, o nosso pedido muda. Não é mais sobre o que nós queremos, agora é sobre o que Ele quer. Afinal, se Ele tem o melhor preparado para mim, eu quero ver o que Ele tem preparado para mim. E o apóstolo Paulo está tudo isso aqui embutido nesse pedido: que Cristo habite, que Ele seja o principal na vida de vocês, que Ele direcione cada passo de vocês, que Ele seja o Senhor na vida de vocês. E por que Ele está orando isso? Porque Ele amava aqueles irmãos, Ele amava os irmãos, e Ele queria que aqueles irmãos fossem felizes, que aqueles irmãos vivessem bem, que aqueles irmãos dependessem de Deus em toda e qualquer circunstância. E aí então ele segue, e aqui ele vai falar sobre talvez, se não o principal, um dos principais pilares da vida cristã. Ele diz: olha, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Amor. Que Cristo habite, que Ele direcione e que vocês estejam enraizados, alicerçados, que o fundamento, que a base da vida de vocês seja o amor. E aqui talvez uma das principais coisas quando a gente fala de evangelho é amor. Tem gente que é fácil a gente amar, tem gente que a gente só ama porque Deus mandou amar. Tem gente que você ama de graça: ai, como eu te amo, é fácil. Tem gente que você fala: nossa, eu te amo, hein? Filho de Deus, abençoado, ou abençoada.
Senhor, derruba um raio na cabeça. Leva, Senhor, antes. Amor. Mas aqui, ele está dizendo, essa aqui vai ser a linguagem, a maneira de vocês viverem. E entenda algo, o apóstolo Paulo está falando com gentil. Ele foi o apóstolo dos gentios. Ele está falando com gente que a princípio existia, como nós lemos, nós falamos nas semanas passadas, existia um muro de separação de povos, judeus e gentios. Um povo não gostava do outro, um rejeitava o outro. Eles se ofendiam, eles não se misturavam. Quando um judeu se misturava com um gentio, se casavam, as famílias davam como mortos. Não queremos mais para a nossa família, porque agora corrompeu a família, agora a gente não quer mais perto. Davam como mortos aquelas pessoas. E o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles irmãos o seguinte, agora, nessa nova humanidade, agora de dois povos Deus fez um, e existe uma maneira de se viver a partir de agora, existe uma linguagem que é a nossa linguagem. Que linguagem que é essa, apóstolo Paulo? É o crentez? Não, ele diz, é o amor. E como é que a gente vai agir com os judeus que nos rejeitaram? Ele diz, não, agora o fundamento, a base da vida de vocês, agora é o amor. Mas eles nos fizeram mal, mas agora, a partir de agora, já que vocês conheceram Jesus, agora é o amor, mas eles nos maltrataram, eles não merecem que a gente fale com eles de maneira educada, eles não merecem, mas o apóstolo Paulo vai dizer, mas agora, a partir de agora, esse novo jeito de se viver agora é firmado, é baseado em amor. O amor é tão importante, fundamental, na verdade, que quando você vai ler, por exemplo, o apóstolo Paulo aqui escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, ele vai falar sobre coisas extremamente importantes, ele vai falar sobre dons, ele vai falar sobre manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, mas aí o que é que ele vai dizer? Que se tiver tudo isso e não tiver amor, não adianta de nada, só você ler. Capítulo 13, versículos 1 a 8. Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, e não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, ou seja, mesmo que eu tenha todo o poder do mundo, que eu pego essa montanha daqui para lá, eu oro, as coisas acontecem, eu sou cheio de fé, eu sou uma bênção, olha, coisas sobrenaturais acontecem através da minha vida, sim, lindo tudo isso, mas ele vai dizer, se não tiver amor, não adianta de nada. O amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconvenientemente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, ou seja, a profecia é por algum tempo determinado. Se profetizou, cumpriu, acabou, já foi. Ele está dizendo, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. E o que é que permanece? O amor. Aqui o apóstolo Paulo está ensinando aquelas pessoas uma nova maneira de se viver. E ele sabia que isso seria necessário. Ele ora para que aqueles irmãos, que o amor daqueles irmãos, que o fundamento, que a base na vida daqueles irmãos fosse o amor. E Paulo sabia que seria necessário isso que ele estava falando para que eles pudessem viver e estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra. Ele sabia que alguém ia pisar no pé deles, e eles precisariam fazer o quê? Amar. Ele sabia que os inimigos algumas vezes iriam jogar na cara deles e dizer para eles, olha, vocês não são do nosso povo, vocês não têm as promessas que nós temos, vocês são inferiores do que nós somos os escolhidos. Ele sabia que aqueles irmãos em algum momento iriam precisar de amor para conseguir lidar com essa situação, como é que eles reagiriam com essa situação, como é que eles tratariam as pessoas, como é que seria a partir daquele momento. Porque podia muito bem, se o apóstolo Paulo talvez não instruísse estes irmãos aqui, eles podiam crer em Jesus e agora sair matando todo mundo.
A gente acredita em Jesus. Então eles que falaram que não tinha bênção para a gente, vamos matar eles, a gente acaba com o problema. Vamos fazer guerra, vamos fazer confusão. Agora só a gente vai para o céu, agora Jesus é só para nós. Eles acusaram a gente agora. E o apóstolo Paulo está dizendo, não é assim que vai funcionar daqui para frente. Mas o amor deve ser a base. E ele usa aqui, na verdade, duas metáforas. Ele fala sobre estar enraizados, né? E fala alicerçados. Enraizados e alicerçados, que na verdade ele está querendo o que ele está querendo falar é sobre essa profundidade, ou seja, que a base, que o fundamento seja o amor e que esse fundamento é sólido e não vai destruir a vida de vocês. Esse fundamento é sólido e não vai permitir que as tempestades, que os problemas, que os desafios, que certamente virão, porque eles vêm, não vão destruir a vida de vocês. Paulo sabia que se a base, o fundamento fosse o amor, ficaria tudo bem, afinal. Mesmo diante de guerras, mesmo diante de problemas, mesmo diante de adversidade, mesmo diante de desentendimento entre marido, mulher, pai, filho, povos, se o amor é paciente, se o amor é bondoso, se o amor não arde em ciúmes, se ele não se envaidece, se ele não é orgulhoso, se ele não conduz de forma inconveniente, se ele não busca os seus próprios interesses, se ele não se irrita, se ele não se ressente do mal, imagina só, fica muito mais fácil de se viver, fica muito mais fácil de se viver em comunidade, fica muito mais fácil de ter um bom relacionamento entre marido e mulher, fica muito mais fácil de pais e filhos terem um bom relacionamento se o amor fosse a base. O problema é que muitas vezes não é. Na verdade, deixa eu te dizer algo, o amor, ele é uma das evidências de que você é salvo. O amor é uma das evidências de que você é salvo. De que um dia você teve um encontro verdadeiro com Deus. Se você não ama, se você tem muito ódio, se você tem muita raiva, se você não consegue amar ninguém, talvez o problema não seja o amor. Talvez o problema é que você precisa ter um encontro com Deus. Porque quando você se encontra com Deus é algo que alcança as nossas vidas. Agora a gente não ama porque nós somos bons, a gente ama porque nós fomos amados por Ele. Então agora a gente pode também amar. E aí Paulo muda agora um pouco o sentido da coisa. Ele diz o seguinte, olha, isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Agora ele aponta para Deus. Agora ele fala, olha, o desejo do meu coração, eu oro para que vocês conheçam o amor de Deus, o amor de Cristo por vocês. Ele vai falar sobre largura, sobre profundidade. Qual é a largura, qual é a profundidade, qual é o tamanho desse amor de Deus por vocês. Na verdade, o que o apóstolo Paulo está querendo falar para aquelas pessoas é o seguinte, se vocês tentassem medir, vocês não conseguiriam medir. Se vocês tentassem ir nos lugares mais profundos, vocês não conseguiriam encontrar onde é que termina ali o amor de Deus. Se vocês fossem nas mais altas montanhas, vocês não conseguiriam, é aqui que termina o amor de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, que vocês compreendam, que vocês conheçam o amor de Deus por vocês. Que na verdade, muitas vezes a gente acaba se esquecendo de tamanho amor com que Deus nos amou. A gente se esquece que na verdade não somos merecedores, a gente se esquece que nenhum de nós merecíamos a graça, o favor, o perdão, as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, e tudo isso só alcança as nossas vidas, não é porque nós somos bons, mas é porque Ele nos amou. João 3,16
16, porque Deus nos amou de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por amor, foi porque Ele nos amou. E é importante nós entendermos isso, é importante nós sermos lembrados disso. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã, eu não sei como você chegou aqui, e geralmente quando nós estamos longe de Deus, o que o diabo vai nos dizer é o seguinte: olha, você fez coisas muito ruins na sua vida, você se afastou de Deus, você rejeitou a Deus muitas vezes, Deus te escolheu, Deus te chamou, mas na verdade é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles irmãos: olha, o amor de Deus não tem fim, o amor de Deus é infinito, independente das tuas falhas, independente dos teus erros, independente de como você viveu a tua vida até aqui, existe um amor que não depende, Deus não te ama mais e não te ama menos por aquilo que você faz ou que você fez. Esse amor não tem tamanho, você não consegue medir esse amor de Deus sobre a tua vida, querido. Então, independente do que você fez, independente de onde você veio, o amor de Deus alcança a tua vida. Ele te ama. Se Ele precisasse ter entregue seu Filho Jesus em uma cruz, simplesmente por tua causa, Ele teria feito. Deus não tem filhos preferidos, Ele ama todos os seus filhos. Ele me ama ao mesmo tanto que Ele te ama. Gui, mas você é um pastor, Ele deve amar um pouquinho mais. Não. Deus nos ama, o amor de Deus é infinito, o amor de Deus não tem fim por nós. O apóstolo Paulo aos Romanos vai falar um pouco sobre isso. Capítulo 8, versículos 37 a 39, ele diz o seguinte: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, olha o que ele vai dizer, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está dizendo: não existe um lugar no mundo que você possa estar isolado, afastado do amor de Deus. Não existe o pior vale do mundo. Você pode pensar: o amor de Deus não poderia me alcançar. Aqui ele está dizendo: não tem lugar, não tem profundidade, não tem altura. Não exista um lugar neste planeta, fora do planeta, seja lá onde for, que o amor de Deus não possa nos alcançar. E aí ele usa duas palavras aqui: compreender e conhecer, que vocês possam compreender e conhecer, que são duas coisas diferentes. Compreender, eu acho que é mais no sentido intelectual, ou seja, saber, ter entendimento. Conhecer, entender. E conhecer mais relacional, ou seja, experimentar, que vocês conheçam e experimentem. Que não seja algo apenas no intelecto de vocês. Que não seja apenas algo que vocês sabem: eu sei que Deus me ama, eu sei que Jesus morreu na cruz por mim, eu sei que o amor dele é imensurável, eu sei que o amor dele, sim, você sabe, mas ele está dizendo que vocês saibam disso, entendam isso, mas que vocês também conheçam, que vocês experimentem esse amor. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa, e quando a gente fala de vida cristã, não tem como falar de vida cristã se não falarmos de amor, porque tudo que nós fazemos é por amor. Você pode pensar, muitas pessoas na verdade pensam: eu não vou para a igreja porque eu vou chegar na igreja e aí o pastor vai dar uma lista de regras e aí eu vou ter que obedecer a lista de regras para que então eu para ser salvo, para Deus me aceitar. Não entendeu nada. Na verdade, o cristão, ele faz não é porque Jesus está correndo atrás dele com um cajado para bater nele se ele não obedecer. Ele faz por quê? Porque ele ama. Ele faz porque ele foi amado. Ele diz: eu amo o Senhor e eu quero agradar ao Senhor, eu quero obedecer a palavra de Deus. Ele não faz por medo de Deus, ele não faz porque Deus está esperando ele chegar aqui bravo, com raiva, ele vai disciplinar, pelo que fez semana passada. Não é isso. Ele faz porque ele ama, ele faz porque o encontro dele com Deus foi tão maravilhoso. Olha, Gui, Deus encheu meu coração como nunca antes. Eu buscava alegria em tantos lugares e de repente encontrei a verdadeira alegria. Eu tentava ficar em paz, eu precisava de remédios para me sentir um pouco menos ansioso, mas de repente eu tive um encontro com Deus e aquilo que eu tanto buscava, eu encontrei nele. Então, Gui, agora eu quero amar a Deus de volta, eu quero servir a Deus, agora eu quero entregar os meus caminhos, o meu coração a Deus. O crente não faz nada por obrigação, ele faz por amor. Faz porque ama. Faz porque ama.
Ninguém serve na igreja, ninguém é um voluntário porque é obrigado a fazer. Não é porque o pastor diz para ele, olha, você tem que fazer, se você não fizer, Deus vai te cobrar. Não. Ele faz porque ele ama. Faz porque ele ama. Isso aqui já me abençoou tanto que eu quero retribuir de alguma forma. Me põe para ajudar em alguma coisa, porque eu sei que através disso, como eu fui abençoado, eu quero fazer o que fizeram por mim, por outras. É por amor. É por amor. Que amor é esse? Que amor é esse? E o apóstolo Paulo ora para que aqueles irmãos entendessem isso, compreendessem isso e experimentassem esse amor de verdade. Ele diz, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Pedido, aqui Paulo extrapolou, aqui ele excedeu, aqui ele, em sua oração, talvez no auge da sua oração, orando pelos irmãos, e que vocês fiquem cheios da plenitude de Deus. Não é que aqui não é no sentido de que vocês sejam perfeitos, mas que vocês cresçam em Deus, na plenitude, ou seja, que vocês no caminhar de vocês a cada dia, vocês cresçam no relacionamento de vocês com Deus. Aí ele vai concluir sua oração, ele vai partindo agora para o final de sua oração. Ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Olha que coisa poderosa que ele vai dizer. Porque, Paulo, por que ele está falando isso? Não sei se você lembra antes, nós estudamos antes, mas ele está dizendo o seguinte, olha, não fiquem preocupados, porque Paulo está preso. Ele está mandando essa mensagem de encorajamento por estes irmãos que ele amava, mas ele está preso. E ele está dizendo para eles o seguinte, olha, a minha prisão deve ser motivo de alegria para vocês. Ele fala isso para eles. Não deve ser motivo de tristeza, porque tem um propósito, isso aqui. Então, ele está orando e está dizendo o seguinte, olha, vocês não podem se esquecer que Deus ele é poderoso para fazer mais além do que nós pensamos ou imaginamos. Porque talvez em algum momento aqueles irmãos poderiam olhar para Paulo preso na prisão e pensar, será que Deus continua sendo Deus? Será que Deus é bom? Será que Deus pode fazer o que Ele deseja fazer? Mas Paulo não é uma bênção e está preso? Paulo não é um homem de Deus e está encorajando a gente, mas está lá sofrendo e vai morrer depois por pregar o evangelho? E Paulo está lembrando aqueles irmãos, olha, não é motivo de tristeza, fiquem bem, fiquem felizes, está tudo certo. E ele termina essa oração por aqueles irmãos dizendo, olha, vocês não podem se esquecer de algo, que Deus, olha, aquele que é poderoso para fazer. Ele usa palavras aqui que a gente precisa dar atenção, infinitamente mais. Ele está dizendo, olha, vocês podem fazer planos, vocês podem pensar que Deus pode agir e fazer coisas até sobrenaturais, mas ele está dizendo, não, na verdade, a gente não consegue imaginar o tamanho de Deus, a gente não consegue imaginar o que é que Deus pode fazer, a gente não consegue nem imaginar o poder de Deus, a gente imagina coisas muito grandes, mas ele está dizendo, Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos. Nossa, eu sei que Deus pode fazer, eu já vi, Deus fez coisas poderosas na minha vida, Deus fez um milagre, Deus curou. Ele está dizendo sim, mas Deus faz coisas infinitamente maiores do que nós podemos pensar. A nossa mente, o que ele está dizendo, a nossa mente não tem capacidade para imaginar, para pensar, para sonhar no que Deus pode fazer nas nossas vidas. É esse Deus que nós servimos, e muitas vezes nas nossas vidas a gente se esquece disso, a gente limita Deus, a gente coloca Deus dentro de uma caixinha, a gente pensa que Deus só faz aquilo que a gente acha que Ele pode fazer. A gente se esquece que nós servimos a um Deus que é ilimitado. Deus, Ele é detentor de todo o poder, Ele é o todo-poderoso. Para Deus não existe, Deus não está preso na geografia, Deus não está preso em uma cidade, Ele está em todos os lugares. Deus não está preso às leis deste mundo, às leis físicas. Deus, Ele age da maneira, no tempo, da forma que Ele quiser. E o apóstolo Paulo está dizendo, infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Olha que coisa sobrenatural, Deus pode fazer além, e não é só de coisas que você pede, não. Ele está dizendo até de coisa que você pensa. Porque tem coisa que você pensa que não tem nem coragem de pedir.
Porque você pensa, vou nem pedir, né? Porque aí também já é demais. Aí já é abusar de Deus, né? Só pensei, Deus, Ele está dizendo o seguinte: mesmo que você não tenha pedido, até aquelas loucuras que você pensou, meu filho, até aquelas coisas que passou na tua cabeça, mas passou bem rapidinho, e você falou, não nem posso nem pensar nisso aqui. Ele está dizendo, Ele é infinitamente, o que Ele faz é infinitamente maior, até das coisas que você pensa. Até daquilo que você pensou não teria como, até daquilo que você pensou não tem jeito, até daquilo que você pensou, como é que Deus poderia fazer? Ele está dizendo, Deus faz infinitamente mais e mais e mais. A minha pergunta para você nessa manhã, o que é que você talvez tenha pensado que Deus não possa fazer na tua vida? Gui, eu já pensei eu penso todas as vezes que Deus não pode mais restaurar o meu casamento, eu penso que Deus não pode mais restaurar o meu relacionamento com os meus filhos, eu penso que está perdido, eu penso que não tem mais chance, eu penso que na minha saúde agora já chegou o fim, os médicos falaram para mim que olha, ou então de uma pessoa que eu amo agora não tem mais jeito. O que é que passou na tua cabeça, o que é que você pensou que não seria possível? O apóstolo Paulo está encorajando e lembrando aqueles irmãos, olha, vocês servem a um Deus que faz infinitamente mais. Como é que Deus vai fazer isso, Gui? Não sei. Por isso que Ele vai dizer que vai ser através ou conforme o poder de Deus que vai operar através das nossas vidas. Por isso que Ele começa pedindo por este poder do Espírito Santo de Deus. Ele termina dizendo o seguinte, olha, conforme o seu poder que opera em nós. Aí Ele diz, a Ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Ou seja, Ele está dizendo, já que o poder vem dEle, a glória volta para Ele. Está dizendo, o poder é dEle, quem vai fazer é Ele, quem pode fazer é Ele. Infinitamente mais do que é Ele que faz, não somos nós. E aí Ele diz, termina então, a glória seja dada a Ele no meio da igreja. E eu repito porque na Bíblia você vai ver que muitas vezes isso vai ser repetido. Sim, e Deus faz coisas sobrenaturais, além do que pensamos e imaginamos, sempre vai ser para a glória dEle, para que o nome dEle seja exaltado e levantado, e para que as pessoas reconheçam que ainda existe Deus em Israel, que existe um Deus que é todo poderoso, e que faz e continua fazendo além daquilo que pensamos e imaginamos. E se você acreditar, essa palavra aqui do apóstolo Paulo não foi apenas para aquelas pessoas, não foi apenas para um povo determinado. Ele está escrevendo aquela carta para aqueles irmãos que estão em Éfeso, cidades circunvizinhas, e para mim e para você também. Então essa mensagem, essa carta é para mim e para você também. Ele dizendo, olha, não se esqueça destas coisas aqui. Eu oro para que vocês sejam revestidos, eu oro para que vocês sejam cheios com o poder do Espírito Santo de Deus, para que vocês vivam essa vida aqui e cumpram tudo aquilo que Deus os chamou para fazerem nessa terra. Olha, que a regra na vida de vocês, que a maneira que vocês vivem a vida de vocês aqui nessa terra, que a linguagem de vocês seja o amor, que as pessoas quando se relacionarem com vocês vejam o amor de Cristo através das suas atitudes e daquilo que você fala. E não se esqueçam, não se esqueçam, Ele é poderoso, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que vocês pensaram ou pediram, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Aplauda o Senhor Jesus, fica de pé no teu lugar.